Queria dar as boas-vindas, então, para todos, para essa reunião técnico-científica online da Rede Brasileira de Vigilância da Fluoridação da Água de Abastecimento Público, né? Essa reunião técnica científica online é a primeira desse ano, né, que nós estamos fazendo, em função da pandemia. A gente não promoveu nenhuma reunião no primeiro semestre e resolvemos promover uma reunião agora no segundo semestre, para a gente dar uma oportunidade, né, da gente se encontrar, trocar um pouco de informações, fazer um balanço das nossas experiências e também uma atividade que estava prevista para o primeiro semestre era fazer a atualização do manual de habilitação do agente Vigiflua. Então, nós pretendemos fazer o lançamento do manual, dessa atualização, desse manual atualizado, na reunião de hoje, e pretendemos também trocar um pouco de informações sobre as coordenações estaduais, como é que as coordenações estão trabalhando. A gente também tem na nossa pauta de hoje um combinado, né, que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer a renovação dessas coordenações estaduais, no sentido de renovar as adesões, né? A gente sabe que as coordenações estaduais, elas são montadas, elas são compostas, né, através de adesões voluntárias, né, de colegas docentes, colegas das secretarias de Estado da Saúde, né, que estão aí nos nossos estados, nas nossas unidades de nível estadual. E também a gente quer aproveitar, tem uma notícia que inicialmente não estava na nossa programação, mas é o comunicar para vocês que a gente vai estar desenvolvendo uma versão eletrônica, né, do nosso boletim informativo. Então, o Fernando, né, veio trabalhando nessa versão eletrônica e ela está já bem amigável, né, para usar em dispositivos móveis, né, como celulares, smartphones, né. Então a gente vai fazer essa versão eletrônica e a versão eletrônica vai possibilitar que a gente peça o ISSN, né, que é um indexador importante de seriados, né, um indexador importante de publicações periódicas, e com esse ISN a gente vai criar um boletim informativo que tem um caráter mais de divulgação, né? A nossa ideia é um boletim que tenha matérias curtas, né, mas que possam traduzir para o público leigo as atualidades, que possam traduzir para o público leigo os avanços e as informações científicas mais recentes, né, porque a gente se ressente aí de um veículo de comunicação, né, de um boletim que possa tratar dessas informações científicas mais recentes e fazer uma atualização, uma disseminação para os nossos trabalhadores da vigilância, para os nossos profissionais de outras áreas da saúde, né, e até para o público em geral, tá bom? Então, é mais ou menos essa pauta. Não sei se alguém quer pedir para a gente inserir mais algum ponto de pauta aí na nossa reunião. Enquanto o pessoal vai pensando, quero aproveitar e dar as boas-vindas, então, para todos. Talvez fosse o caso da gente fazer uma primeira rodada de apresentações, né, para a gente ter uma ideia aí dos colegas que estão participando, né, se puder, amigo, abrir o microfone, falar de onde é, o vínculo institucional, né, e talvez alguma expectativa em relação à nossa reunião de hoje, para que a gente possa, de alguma forma, compor essa pauta de modo a contemplar as expectativas também, né, dos participantes aqui. Aqui a gente agradece aí pela presença nessa reunião. Alguém gostaria de começar? Oi. Oi. Eu do Carmo. Tudo bem, pessoal?
Muita saudade do café e do frasão. Saudade das nossas reuniões presenciais, né? Muito bom. Muito bom. Quanto tempo, né, Maria? Legal. Bom, meu nome é Maria do Carmo, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFG, Universidade Federal de Goiás. Participo aí do VigiFlu desde o projeto de pesquisa, né, e assumi também como coordenadora estadual de Goiás desde o início da rede. Estou passando hoje para o meu colega aqui da faculdade, professor Leandro Martorell, vou fazer isso oficialmente, mas vou continuar participando da rede, tá? Vou continuar trabalhando com o professor Leandro. A gente tem um desafio muito grande aqui no estado, eu acho que a rede tem um papel importantíssimo para fazer acontecer a vigilância da fluoridação da água aqui no estado. É um prazer estar participando, muita gente nova aí que eu não conheço. Então, que seja uma reunião proveitosa, né, para todos nós. Para quem está começando hoje, boas-vindas. Obrigada. Obrigado, Maria. Vamos ver quem continua. Augusta, o teu microfone... Oi, liguei. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Augusta, sou professora da Universidade Federal do Amazonas, né? Eu estou como coordenadora estadual desde o início do VigiFlu, e quem compartilha também comigo esse trabalho aqui na UFAM é a professora Janete, a gente tem estava fazendo até o início desse ano, né, um ET do controle para a vigilância ambiental aqui de Manaus, mas a gente parou em março, não só porque teve a questão da pandemia, mas também porque a gente queria oficializar, porque estava muito informal, sem nenhum termo de cooperação. Então, a nossa intenção é que haja um termo de cooperação, né, e que a gente realmente fique legalizado para fazer esse trabalho junto da secretaria, né? Aqui em Manaus estava floretando até então, acho que ainda está, mas assim a gente observava muita oscilação, a gente passava mensalmente os relatórios para vigilância ambiental, mas ainda não tinha sido tomada assim nenhuma medida junto à concessionária, que é privatizado, né? E assim, a minha expectativa na reunião hoje é também um pouco retomar, né? Acho que eu estava afastada, a gente não tem se falado muito e a gente também vai se envolvendo em tantas outras coisas mas eu gostaria assim de retomar esse trabalho que eu acho tão importante, sobretudo aqui, né? No meu estado, nós estamos um dos estados com maior prevalência de cárie, então essa é uma medida muito importante para a gente também. E é isso. E também tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, Frazão e Capel, sobre tudo que estão desde o começo. Lembra daquela situação da cidade de Manacapuru, né? Então, a gente tem um PROCAD com o Piracicaba, e eu estou fazendo com o professor Jaime, eu sou orientadora e ele é co-orientador, de um trabalho com a equipe das geociências, para a gente fazer uma investigação no solo daqueles poços que deram um fluxo que a gente acha que é natural, porque lá não tem fluoridação. É isso, gente. Um prazer encontrá-los novamente. Muito prazer, acho que eu estou vendo pela primeira vez também. Obrigado, Augusta. Vamos ver quem dá sequência. Olá, boa tarde. Meu nome é Elisiane Corrêa de Barros Trombinha, eu trabalho na vigilância aqui do estado do Rio Grande do Sul, no SEVES, né, que é o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e a gente trabalha aqui com 497 municípios, né, dividido em 19 coordenadorias de saúde, e depois, se tiver algum tempo aqui, eu trouxe alguns dados aqui, principalmente em relação ao padrão, né, da portaria aqui, dos que se encontram abaixo, né, do padrão da portaria aqui, e os valores acima, né, do valor máximo permitido de flúor aqui, que também tem essa ocorrência, né, e uma experiência aqui de um município que tinha valores máximos permitidos de flúor, né, que é a ocorrência da fluorose,
e que está utilizando um filtro para remover esse flúor da água, né? Mas, claro, se der tempo, né? Só queria dar umas boas-vindas ali e me apresentar. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Lisiane. Vamos sim, vamos ver se a gente consegue reservar um tempo também para compartilhar essa experiência sua aí do Rio Grande do Sul, para a gente é muito importante. Quem gostaria de se apresentar? Olá, boa tarde. Eu sou Boa tarde. Josianele, tudo bem com vocês? Eu sou Josianele, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, né? Eu, junto com meu colega Franklin Forte, que está aí todo lindo, aparecendo, e o professor Fábio Sampaio, nós fazemos monitoramento, né, de alguns municípios aqui do estado da Paraíba. Aqui na Paraíba, em reunião anterior, a gente até apresentou um trabalho com a aluna de graduação, aluna de mestrado hoje, o professor Franklin, mostrando alguns dados sobre o único município que apresenta fluoridação artificial das águas de abastecimento público aqui na Paraíba, que é a Lagoinha, que assim como outros exemplos que já foram mencionados aqui, apresenta muita instabilidade, né, nos valores nos teores de flúor. E hoje o professor Franklin, com certeza vai falar, está conduzindo um estudo, avaliando os teores residuais de flúor em alguns municípios aqui da Paraíba. Então, a gente, infelizmente, não tem vários municípios, na verdade, só tem um município que tem essa fluoridação artificial e feita já há mais ou menos 3 anos que eles não estão conseguindo realizar a fluoridação, devido a diversos problemas do município, mas a gente vem acompanhando os teores residuais de flúor nas águas de alguns municípios. Então, a minha intenção aqui é aprender mais com vocês, né, e ver o que a gente pode fazer e adaptar a nossa realidade. Obrigado, Josianele. Então, já que a Josianele falou, né, meu nome é Franklin, sou da Paraíba, estamos aqui em João Pessoa, bom vê-los, encontrar, né, muito bom mesmo. E nesse ano super difícil, né? Então, como ela falou, a gente está concluindo agora um estudo conseguimos, né, 19 municípios fazer essa análise da água, seguindo todo o protocolo do SECOL, e eu entrei em contato várias vezes com o Aristeu, que esteve conosco na última reunião do Ministério, e ele foi super solícito comigo para acessar os dados do CISAGO, algumas dúvidas que eu tive, ele foi super gentil e imediatamente respondeu, que foi muito bom, porque todo o sistema, né, como ele mostrou na nossa reunião, todo o sistema está lá, todos os indicadores da portaria, né, pH, coliformes, turbidez, então foi muito bom, né, a população coberta e outras questões, né, que vão ajudar a gente a pensar. Eu estava até comentando com a minha aluna, a partir dessa análise dessas águas, né, desses teores residuais, a gente tem encontrado valores interessantes, inclusive concentrações consideradas adequadas. Então, um dia, a gente espera, né, futuramente desenvolver estudos epidemiológicos nesses municípios para compreender até que ponto, né, essa presença desses teores residuais estão influenciando na condição de saúde bucal das pessoas. Então, um estudo que vai abrindo novos espaços aí, né, e muito bom estar com vocês, e é isso. Boa tarde a todos, meu nome é Poliana, sou do Ceará, e hoje estou representando aqui as superintendências. No Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado está passando por uma mudança e cada superintendência irá ganhar autonomia em relação às suas ações. Mas nós formamos um grupo de cirurgiões dentistas, cada um é responsável por um conjunto de municípios, em cada superintendência, em cada região, são 5 regiões aqui no estado do Ceará.
E a expectativa é que nós possamos sistematizar, né, o monitoramento dos teores de flúor nas águas e, consequentemente, a vigilância do teor de flúor na água de abastecimento público. Então, é o início aqui, quero aprender com vocês hoje, saber como está acontecendo nos outros estados, e a nossa intenção é que, em breve, a gente possa sistematizar e padronizar a vigilância do flúor no estado do Ceará. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Poliana. É bom saber aí que o Estado do Ceará está se organizando nas superintendências, com dentistas, né, com o pessoal aí habilitado à condução da saúde bucal no Estado. Boa tarde. Opa, fala. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Helenita Eli, aqui do Rio Grande do Sul. Sou professora da Pontifícia Universidade Católica e tenho acompanhado, né, o Vigiflur já desde o seu início, né, com a equipe, e fico feliz de mais essa reunião técnico-científica estar acontecendo e com uma presença bastante importante de vários estados, de várias pessoas, que bom, de técnicos, né, fico muito feliz com isso. Boa reunião para nós todos. Bom, eu fico aqui batendo palma, dando tchauzinho e tal. Eu sou Paulo Capel Narvai, e com o Frazão e, né, vários colegas, e tenho acompanhado aí essa iniciativa Vigiflur desde o tempo que era projeto, agora rede e tal. E eu sou um feliz aposentado, né, da Universidade de São Paulo, em atividade, né? Eu sou como certos jogadores de futebol, são aposentados, mas continuam em atividade, né? É isso aí, prazer estar com vocês, rever, né, os amigos, colegas, que bom, vamos lá. Vi que o Helder amarelou, né, mas aí depois o Helder vai explicar para a gente por que ele está amarelando, mas enfim, não sei se tem a ver com a eleição aí, em Belém e tal, mas boa tarde para todos e vamos nessa. Já que o Capel me mencionou, né, vou ter que explicar, né? Essa amarela é só por pura coincidência de ter pelo menos de deixar um colorido na tela, né? De que quando a gente tinha o projeto Vigiflur, a gente praticamente sem combinar nem nada ia praticamente todos de azul, né? Aí pelo menos para tentar mudar um pouco, mas em termos de cores, né? O Capel mencionou daqui de Belém, meu nome é Helder Pinheiro, estou como professor da Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Odontologia. Nesse aspecto, agora em rede, né, aqui no ponto aqui do Pará, representando as atividades aqui no Estado. Estou muito feliz de estar participando e saudar a todos, né? Eu sou Rafael, da Federal do Paraná. Eu ingressei na rede em 2017, porque o Estado do Paraná, com a saída do professor Léo Krieger, né, a gente ficou um tempo sem, né, ninguém nas atividades da rede aqui no Paraná, e desde então, né, a gente tem somado, né, e aí como o nosso estado também tem, né, essa questão da Sanepar, que acompanha o saneamento de água, né, uma abrangência até boa, né, da questão da fluoretação da água, de quase 98%, a gente, né, fez uma gestão colegiada, né, então, na verdade, eu, apesar de estar como coordenador, né, do estado do Paraná, a gente usou as universidades estaduais como apoio aqui, né, para também dar esse início das atividades, né, então a gente tem parceiros na Estadual de Ponta Grossa, na UniOeste, na UEL e na UEM, né, e aí a gente agora, né, realmente está de fato, né, junto com a Secretaria de Estado, a Gabriela está aqui agora, né, a nova coordenadora de saúde bucal, participando da reunião, né, e a gente fez, né, reuniões, retomou as atividades do GT do Flúor, né, recentemente, e a gente tem discutido, né, todas as questões referentes a como, né, operacionalizar isso, né. E mais recentemente, agora dentro da universidade, né, da Federal, a gente criou a Liga, né, de Odontologia em Saúde Coletiva, e eles vão agora abraçar a rede também, né, então os alunos agora estão super motivados, né, a gente vai ter participação de alunos, né, como projeto de extensão nas atividades da rede Vigiflur. Legal, Rafael. A gente está tendo também, né, uma visão também de como é que tá as coordenações estaduais, né, como é que está o trabalho das coordenações. Isso é legal saber que as atividades prosseguem, né, que as pessoas estão procurando manter
esse ativismo, né, em torno dessa política pública, que é a fluoridação da água de abastecimento público. Como a Maria do Carmo comentou, a gente sabe que sem esse ativismo político, a gente não consegue qualificar a política pública, né, ela precisa, para essa qualificação, ela precisa ter atores, né, na sociedade que possam fazer a vigilância, fazer a verificação, pleitear, né, reivindicar melhorias, reivindicar as informações. Então, acho que esse processo é muito importante, e a rede, ela foi criada em maio de 2016, então, em maio do ano que vem, a gente comemora 5 anos, né, da rede Vigiflor. Então, nesse maio do ano que vem, a gente quer ver se faz um evento, né, que a gente possa também celebrar esses 5 anos da rede, e a gente quer celebrar já pensando um processo em que a gente consiga identificar colegas, né, que possam estar na coordenação estadual de alguns estados onde a gente não tem, né, equipes, não tem pessoas, né, coordenando. A gente tem aí mais ou menos cerca de uns 10 estados no país onde a gente não tem pessoas de referência, pessoas que possam estar aí atuando na rede. E hoje a gente programou o lançamento do manual que é uma atualização do manual de habilitação do agente Vigiflor, né. A gente, um dos legados do projeto Vigiflor foi o sistema Vigiflor, que é um sistema de alimentação de dados de concentração de fluoreto, dados correspondentes a um determinado ano e a uma determinada cidade. E esse sistema Vigiflor, ele pode ser, então, alimentado por esses dados são colocados a público, né, dado publicidade a esses dados, através do sistema, que oferece, então, alguns indicadores anuais, né, da concentração do fluoreto, né, os valores médios, coeficiente de variação e os intervalos, né, de proporção das amostras, né, a proporção das amostras segundo os intervalos de concentração de fluoreto. Então, esse manual, ele estava carecendo de uma atualização, né, a primeira versão dele surgiu no âmbito do projeto Vigiflor, que foi um projeto multicêntrico, um projeto de pesquisa com financiamento do CNPq, envolvendo vários colegas, né, que hoje estão na rede e colegas que também não estão na rede. E esse projeto, ele se encerrou em fevereiro de 2016. Aí, em maio de 2016, para dar continuidade ao sistema Vigiflor, para dar suporte, para dar sustentação ao sistema Vigiflor, a gente, então, lançou a Rede Brasileira de Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento Público, como uma rede horizontalizada mesmo, como uma rede de colegas, uma rede de professores, mas também uma rede envolvendo colegas das agências de vigilância sanitária, dos nossos órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal, né? Então, a gente tem muitos agentes aí que participam das reuniões e que têm um vínculo bastante importante, né, com os órgãos de vigilância da água no nosso país. E a ideia, então, com essa atualização do manual, né, que a gente pretende fazer o lançamento hoje, a gente fez uma consulta pública. Essa consulta pública, a gente abriu ela mais ou menos uns 30 dias atrás, e a gente teve uma sugestão, uma colaboração muito importante da professora Maria Freire. Então, a gente praticamente incorporou quase todas, né, as sugestões da professora, e a gente, então, tem uma versão bastante atualizada desse manual, um manual que tem uma introdução, né, comentando as características da fluoretação, a importância da vigilância, a importância dos centros colaboradores, né, de vigilância, como instâncias, né, que podem colaborar com o Ministério da Saúde, com as Secretarias de Estado da Saúde, com todas as instâncias, né, do Sistema Único de Saúde,
esses centros colaboradores podem colaborar em vários aspectos, e um desses aspectos é a questão da vigilância da fluoretação da água. Tem um tópico sobre o projeto Vigiflor, né, como a gente tornou público o documento, a gente não vai passar o documento, mas ele tem um tópico lá sobre o que foi o projeto Vigiflor, e um tópico, na sequência, um tópico sobre a rede Vigiflor. Né, essa rede de profissionais, essa rede de pessoas, cidadãos interessados na qualificação da política pública, né, que é essa política da fluoretação da água, que ela é uma política que está, digamos assim, na mira, né, de uma certa onda, a gente sabe, uma onda conservadora, né, que é contrária a políticas públicas, contrária a estratégias, muitas vezes é contrária às estratégias de saúde pública, como, por exemplo, a vacinação, né. Então, a fluoretação da água também está na mira, né, quanto uma política pública, né, que traz benefícios em termos de equidade, em termos de prevenção de cárie, ela está na mira dessa onda conservadora, e é preciso que aqueles que entendem, né, aqueles que compreendem a importância dessa política pública se organizem, né, e um dos dispositivos que a gente tem proposto, né, é a organização na forma de rede, né, para que você possa difundir informações que sejam confiáveis, né, enfrentar essa guerra de narrativas que a gente tem na internet, que a gente tem nas redes sociais, contra, né, que atacam, né, a fluoretação das águas enquanto uma política pública de prevenção da cárie dentária. Então, esse tópico da rede é um tópico que está no item 3, né, depois a gente tem um tópico sobre os objetivos do manual, né, então é orientar o agente da rede Vigiflor, né, quanto ao cadastramento no sistema Vigiflor, esse processo de cadastramento, esse processo de habilitação. Vocês sabem que a gente até tem um vídeo, né, sobre o sistema Vigiflor e um vídeo sobre o processo de cadastramento e habilitação, né, que estão na página do SECOL. E tem também o manual, quer dizer, o manual é mais um instrumento aí de informação para orientar esse processo. O segundo objetivo como é que se faz a operação para a entrada dos dados primários, dos dados de concentração de fluoreto. E um terceiro objetivo é orientar o agente da rede Vigiflor de como é que se dá o processo de validação, né, em nível estadual, e a exibição das informações, né. Existe no sistema Vigiflor, existe um comando para você autorizar ou não, né, a exibição das informações. Então, a gente recomenda que as informações elas sejam exibidas depois que elas estiverem devidamente conferidas e tal. Então, esses são os objetivos do manual. Depois, na sequência, tem um tópico sobre o próprio agente da rede Vigiflor, que é quem são esses agentes, quem podem ser credenciados como agentes da rede Vigiflor. Então, a gente dá preferência aos profissionais, aos trabalhadores, aos servidores públicos vinculados ao SUS, com atuação no setor de vigilância em saúde nos municípios, né? Então, são eles que é dada essa preferência. Depois tem um tópico sobre as coordenações estaduais, né? Quais as atribuições, qual o papel das coordenações estaduais. É importante lembrar, né, que na concepção de rede, que essas coordenações estaduais, elas são coordenações por adesão voluntária, né? Então, o que a gente tem estimulado, a gente tem encorajado, né, a identificação de profissionais das instituições de ensino superior, de preferência docentes, né, que possam estar à frente dessas equipes, estar coordenando esse processo de constituição dessas equipes, seja através de projetos de cultura e extensão, seja através de projetos de pesquisa ou de ensino, né? Então, essas coordenações estaduais, elas têm um papel importante de estar fazendo essa ponte entre esses diferentes municípios de um mesmo estado, né? Entre os agentes de Vigiflor de um mesmo estado, criar espaços de discussão, criar espaços de atualização
em relação à fluoretação da água, em relação à vigilância. Depois, o próximo tópico, ele fala do sistema Vigiflor propriamente dito, como é que você pode acessar, como é que ele oferece as informações, depois como é que se dá o cadastramento e habilitação do agente no sistema Vigiflor, a própria inserção de dados, processo de validação e exibição desses dados, e o último capítulo desse manual é o capítulo que fala das convergências, né, entre o sistema Ciságua e o sistema Vigiflor, né, o sistema Vigiflor enquanto uma ferramenta de complementação, né, uma ferramenta que complementa as informações, os dados que são gerados a partir do Ciságua, e que oferece condições para que haja uma interpretação melhor, né, dos dados, do ponto de vista da efetividade, do ponto de vista da adequação, do ponto de vista do risco, né, se representa risco ou não, em termos de fluorose dentária. Então, a gente acredita que é muito importante, né, essa iniciativa da rede, essa iniciativa, né, de ter uma ferramenta como essa, que é o sistema Vigiflor, para a gente poder qualificar a política de vigilância, a política de fluoretação da água de abastecimento público. Mesmo, né, naquelas cidades, mesmo naquelas regiões, mesmo naqueles territórios onde não haja o ajuste artificial, o ajuste da concentração, a gente vê como é importante colher água, como é importante fazer a coleta de amostras, levar para o laboratório, né, porque a gente começa a encontrar águas com teores, às vezes, excessivos de fluoreto, ou águas até com teores apropriados para a prevenção de cárie. Então, é importante a gente estar estimulando e encorajando as autoridades sanitárias nesse processo de coleta das amostras de água, que essa é uma atribuição dos municípios, né, desde a portaria do ano 2000, né, uma das portarias anteriores, aí, antes da 518, antes da portaria 2914, né, a portaria do ano 2000, ela já falava dessa necessidade dos municípios terem planos de amostragem e fazerem a coleta de amostras de água para verificar os parâmetros que asseguram uma água segura para consumo humano. Muito bom, então essa é um pouco a ideia, né? Então a gente gostaria, em primeiro lugar, de declarar o lançamento, né, desse material. A gente recebeu as contribuições foram incorporadas, e a gente, então, declara que vamos colocar aí no site do SECOL, provavelmente nos próximos dias, uma versão produto desse lançamento, né, um lançamento desse manual de habilitação do agente Vigiflor, uma versão em PDF, uma versão atualizada, e a gente espera que ele possa ser útil aí para as coordenações estaduais, pessoal da vigilância, no sentido de mostrar a possibilidade de usar o sistema Vigiflor e de dar visibilidade a esse importante, a esse valioso trabalho que as vigilâncias sanitárias do país realizam, né? A gente recentemente estava olhando alguns dados do Ciságua, que o Franklin se referiu, dos Ciságua, os dados nacionais, e a gente vê que tem aproximadamente 30% dos municípios brasileiros alimentando os dados com concentração de fluoreto, né? No projeto Vigiflor, né, se vocês forem ver lá o livro azul que resultou do projeto Vigiflor, a gente encontrou 50% de municípios com mais de 50 mil habitantes, né? Mas se você não fizer esse recorte, né, dos 50 mil habitantes, olhar os municípios como um todo, a gente tem uma taxa em torno de 30% de cidades que vêm alimentando regularmente o Ciságua. É um dado importante, né? Claro que todos nós gostaríamos que tivesse
uma cobertura de alimentação de dados muito maior, né? Tanto nos municípios com mais de 50 mil habitantes, quanto nos municípios em geral. Mas é a realidade do nosso país, e aí abre um espaço muito importante para que a gente possa atuar, né, onde a gente puder, dentro do nosso âmbito de trabalho, né, no sentido de fazer com que mais municípios, né, possam estar alimentando o CISAGRO, e também que a gente possa, que os colegas que estão nas vigilâncias sanitárias tenham essa aderência ao sistema Vigiflur, quer dizer, possam, uma vez por ano, né, entrar em contato com a coordenação estadual, fazer a alimentação dos dados uma vez por ano, para que essas informações sejam disponíveis para o público em geral. É muito importante, se a gente quer qualificar essa política pública, é muito importante a informação, a transparência das informações, né? A área de vigilância sanitária, ela só tende a ganhar, né? Quanto mais ela puder, né, fazer com que essas informações sejam acessíveis, ela só tende a ganhar em termos de legitimação perante o público em geral, legitimação perante a sociedade, né, por esse trabalho tão importante que é feito, e que não aparece, né, se a gente não aproveitar esses sistemas digitais, se a gente não aproveitar essa revolução que a gente está passando, que a gente está atravessando, essa revolução tecnológica, é muito importante a gente, né, mostrar que essa visibilidade, ela pode agregar muito em termos de legitimidade às equipes de vigilância sanitária dos municípios e às equipes estaduais. Então, era isso. Queria declarar, então, lançado o manual. Vocês viram a capa é aquela mesma, né, que foi transmitida na consulta pública, a gente não teve nenhuma alteração. E queria aproveitar e também anunciar para vocês que a gente está, então, vai criar a versão eletrônica, né, do boletim informativo, né. Então, eu vou apresentar para vocês a versão eletrônica. A gente vinha trabalhando nessa versão, a gente não sabia até que ponto se ela estaria ou não com uma carinha já para a gente apresentar, mas ela está com uma carinha boa para a gente apresentar, então a gente vai aproveitar e fazer a apresentação do boletim. Então, se vocês entrarem com o próprio telefone de vocês, né, se vocês entrarem nesse endereço aqui, sites.google.com/usp.br boletim Vigiflur /início/edição atual, vocês vão encontrar essa carinha, né, essa face, essa aparência, que é então o que a gente está chamando aqui de boletim informativo da rede Vigiflur, que vai ser uma versão eletrônica, né, não vai ser uma versão em PDF como a gente tem feito. Então, a ideia é que haja uma versão eletrônica, e essa versão ela seja bastante amigável para uso em smartphones, né. Então, a gente fez um teste com o boletim desse ano, e a gente viu que encaixa bem, assim, para leitura, né, nos dispositivos móveis, e a gente, então, acredita que vai ser uma boa, né, quem viu o boletim desse ano, viu essas notícias, né, sobre a reunião técnico-científica do ano passado, sobre essa publicação importante aqui de colegas lá de Araçatuba, enfim, algumas outras notícias que a gente andou publicando no nosso site lá do SECOL, de interesse para a vigilância. Então, a ideia é que a gente tenha um ISSN nesse boletim, então nós vamos fazer o pedido a partir dessa reunião de hoje, e é provável que até o começo do ano que vem a gente já tenha um número e já tenha um boletim eletrônico, e aí então a gente tem a possibilidade, né,
de colaboração em termos de publicação. Então, são notícias bem curtas, né, que a gente vai oferecer enquanto possibilidade de publicações, e a gente conta com a colaboração das coordenações estaduais, né, para a gente ir alimentando e para a gente ir produzindo matérias que sejam de interesse do público em geral. Matérias sobre a importância da fluoridação da água, matérias sobre a importância do uso de fluoretos em saúde pública, e também matérias sobre as necessidades, né, da vigilância, os riscos, né, que estão envolvidos, né, para que a gente possa, enfim, ir criando, né, uma informação que seja confiável, que as pessoas tenham uma fonte de informação confiável, né, que a gente possa, que as pessoas possam, enfim, não ficarem apenas expostas, né, às fake news ou expostas às informações falsas que a gente tem na internet sobre o uso de fluoretos em saúde pública, tá? Então, queria também fazer esse anúncio, acho que é uma coisa bastante importante aí para a nossa rede, né? Deixa eu parar aqui a apresentação e vou abrir um pouco a palavra. Quem não se apresentou, quiser se apresentar, e quem quiser comentar alguma coisa, a palavra então está aberta, gente. Então, seria legal na sequência aqui, né, a gente procurar uma dinâmica sem, evidentemente, tolher a fala de ninguém, mas uma dinâmica que a palavra gire entre nós, né? Nós estamos agora com 31 participantes, e acho que todos conhecem a mim e ao Frazão, e sabem que se deixar a gente fica falando, contando histórias e tal, e é importante que vocês falem, né? A gente tem a possibilidade de, entre outras coisas, atualizar a situação em cada estado, né? Enfim, os avanços aí, desafios, dificuldades que a gente tem aí no âmbito das coordenações estaduais. Então, acho que é um pouco para o pessoal que chegou depois, né? A gente já falou sobre isso, mas o pessoal que chegou depois, a ideia é fazer esse mapeamento também aí da nossa situação nesse período de pandemia e já se aproximando do final desse ano esquisitíssimo, né, que está sendo 2020. Então, é isso. Eu gostaria de fazer só 2 comentários, e já passo a bola para não falar muito. Um a respeito dos vídeos, né, o Frazão falou dos vídeos, e isso pode ter ficado assim, muito rápido no conjunto aí dos assuntos tratados, e queria lembrar que esses vídeos eles foram reeditados, né, acho que todos tiveram conhecimento, são vídeos feitos há já alguns anos, mas eles estavam num único vídeo, né, longo, demorado, então eles foram recortados, reeditados, a gente focou mais na questão aí a que vem em cada vídeo, né, afinal, e procurando também dinamizar um pouco os vídeos e fazer com que eles funcionem mesmo como um passo a passo para o trabalho dos agentes e, sobretudo, dos coordenadores estaduais, né? O que eles devem fazer, como habilitar, como, enfim, desabilitar, como checar dados inseridos pelos agentes. Então, tudo isso está descrito detalhadamente nos vídeos e com imagens, então, imagens animadas. Então, eu considero, assim, muito útil esses vídeos. Acho que todos deveriam, quem já viu, rever, né, quem não viu ainda, dedicar alguns minutos, não ficaram muito longos, né, os vídeos, acho que dá para dedicar alguns minutos aí. E sublinhar também algo que o Frazão mencionou, assim, no caso da rede Vigiflua, né, no nosso âmbito não pode haver nenhuma dúvida, né, em relação a algumas coisas. Uma delas é a importância de testar água, né? No início da reunião a gente brincava aqui que o diretor-geral da OMS vai estar daqui a pouco, né, na atividade lá que a Abrasco está promovendo,
e ele se notabilizou, né, será eternizado pelo testar, né, em relação à Covid. E a gente brincou com a coisa do testar água também, testar fluoreto em água, né? Porque há uma noção, isso está consolidado, a gente não sabe de onde vem isso, mas dá para entender, né? Há uma noção de que, bom, a gente só deve se preocupar em verificar teor de fluoreto em água se a água é fluoretada, né? Bom, isso é um equívoco, né? A gente tem que sublinhar que isso é um equívoco, né? Enfatizar a importância de testar qualquer água utilizada para consumo humano. Qualquer água utilizada para consumo humano precisa ser testada, sejam as águas fluoretadas ou não, por uma razão muito simples. Todas as águas são fluoretadas, né? Não existe água isenta de flúor, só em condições laboratoriais. Então, se tem flúor em água, a gente tem que saber quanto tem. Isso é papel das vigilâncias e isso é, portanto, está muito, né, no âmbito da atuação da nossa rede, né? E assim, para encerrar, também ter muita clareza sobre o nosso papel enquanto profissionais, nas variadas áreas em que atuamos, acadêmicos, pessoas, pesquisadores, né, gente ligada aí às universidades e tal, em relação a que o nosso foco de interesse, que é o fluoreto em água, nos coloca na discussão da água, nos coloca no campo da água e da vigilância da água. E aí eu não preciso falar da importância da água para a saúde pública, para vocês eu não preciso me estender nisso, né? Então, embora a gente esteja se ocupando de algo aparentemente muito particular, muito específico, tal, que é teor de fluoreto em água, isso nos coloca no debate sobre a vigilância da água, a qualidade da vigilância da água, como estamos fazendo a vigilância da água no nosso país, né? Então, gostaria de sublinhar isso para que, assim, a gente valorize muito, né, a nossa atuação em rede, o empenho, o esforço que todos fazem, para estar hoje à tarde aqui, por exemplo, né? Quer dizer, isso, a importância desse estar aqui, dedicar esse tempo à rede Vigiflor, a essas atividades, deriva não só dessa coisa específica do fluoreto em águas, mas do fato de nos ocuparmos de vigilância da água, de sermos, sim, interlocutores para essas questões da vigilância sanitária da água nos diferentes fóruns em que a questão da água para consumo humano esteja posta, tá bom? É isso, Ju? É mais ou menos. Aqui, quando chove, vocês têm que entender que a internet vira um caos. Agora há pouco você reclamou que estava sem som, então eu espero que agora você esteja com som. Aí eu saí, busquei outra rede e agora eu voltei. Não, mas eu vou deixar a palavra aí, só queria aproveitar que eu já abri minha câmera, cumprimentar todos vocês, desejar também uma boa reunião, estou por aqui mais quietinha. Legal, Ju, seja bem-vinda. E, bom, basicamente era essa a nossa programação, né? Quer dizer, a gente comentar um pouco dessas atividades que a gente andou desenvolvendo este ano, a impossibilidade, né, de ter feito a reunião no primeiro semestre, mas a gente veio trabalhando em cima dessa atualização, né, do manual, e também em cima de pensar uma versão eletrônica, né, do nosso boletim que fosse mais amigável, né, para a gente não trabalhar com PDF, facilitar a leitura em dispositivos móveis, né. E eu acho que vai ser uma iniciativa importante que agora a gente precisa usar, né, precisa estimular os colegas, essas experiências, né, que os colegas têm comentado. A gente pode fazer com que essas experiências virem pequenas matérias, né, e essas matérias possam ser veiculadas através dos boletins eletrônicos e possam dar uma dinâmica maior à circulação das informações, dessas informações de interesse público, né, sobre a questão da vigilância da água. Até a propósito disso, eu queria consultar a nossa colega lá do Rio Grande do Sul, né, do Centro de Epidemiologia, lá, de Vigilância em Saúde. Deixa eu ver aqui a nossa colega, a Lisiane. Lisiane, você quer comentar aquele
material que você falou que poderia comentar? Exatamente. É porque vem bem ao encontro do que o professor Capel estava falando, da importância, né, de verificar a qualidade da água consumida, porque normalmente tem ideia sempre dos altos teores, né, especialmente aqui no sul, assim, problema dos altos teores. E, na verdade, o que eu tenho encontrado aqui na vigilância, o problema dos baixos teores, do problema que, assim, ó, que tem acontecido aqui, eu vou mostrar no que a gente levantou, porque aqui a gente está entre dentistas, né, e a gente vê que a gente sabe da importância do flúor, da prevenção das cáries, da promoção e tal, só que aqui a gente vê que eu sou praticamente uma voz, eu fiquei com inveja até do colega do Paraná, né, do GT do flúor, assim, porque aqui eu sou praticamente uma voz sozinha, assim, né. Não sei se é o bombardeio esse da internet, de que faz mal, e o que eu vejo, assim, é que, vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, né, não sei se fazem uma vista grossa, assim, né, mas o que a gente vê é o oposto, o efeito oposto, assim, né, que apesar de que 85% aqui dos sistemas, 85% das redes, né, são de sistemas de abastecimento de água, né? Então, 85% da população é abastecida por sistema. Então, teoricamente, é fluoretada. Mas, então, se acreditaria que estaria dentro do padrão, né, entre 0,6 e 0,9 miligramas de flúor, que é a portaria aqui do Rio Grande do Sul. Né? Só que eu vou mostrar para vocês como é que está esse flúor, né? Que como não é isso que é obedecido, como essa portaria não é obedecida. Vou só compartilhar a tela aqui para vocês. A Luana me ajudar aqui, minha estagiária aqui. Aqui tem a divisão por regionais de saúde, são 19 regionais de saúde que abrangem os 497 municípios, tá? Então, como eu falei para vocês, tá? São 85% da população, então quase os 10 milhões dos 11 milhões 377 mil, né, gaúchos, que é uma estimativa de 2019, utilizam esses sistemas de abastecimento, né? Então, teriam que obedecer essa lei, né, essa portaria, o decreto de obrigação de flúor na água de abastecimento, tá? Então, aqui, vou pegar aqui a porcentagem, aqui não tem as amostras, né? Tá? A porcentagem de amostras de vigilância que estão abaixo da legislação em 2020, tá? Amostras até outubro desse ano, de sistemas de fluoretação. Então, chega a ter aqui, ó, nessa regional que a Helenita conhece, que é de Lajeado, tá? 66% das amostras, tá, estavam abaixo da legislação. Tá? Nessa outra, quinta CRS, 48%, ou seja, quase metade. Né? Então, a gente vê aqui pelos números que a população acha, né, essa aqui é a regional que é do nosso governador aqui, que é da terceira, Pelotas, 40%. Então, a população acha que está recebendo essa água com o flúor, né, dentro da legislação, como eu falei, entre 0,6% e 0,9%, né, quando, na verdade, não tem flúor. Né? E isso em sistema, a gente não está falando nem em saque, né, e nem em SAI, que seriam águas de comunidade ou poço, né, é água essa da torneira mesmo. Né? Então, como eu quis falar agora, mais porque o Capel falou, né, de a qualidade da água que a gente está recebendo, né, e eu nem estou mencionando aqui os altos teores. Essa regional aqui é a regional aqui da região metropolitana, Porto Alegre, onde tem 3.000 amostras, né, dessas 1.100 não, estão abaixo do padrão. Né? Eu não vou tomar muito tempo, mas só para chamar a atenção disso. Né? Posso tirar aqui. Só para não perder esse momento aí sobre esse assunto.
E quando a gente vai cobrar, né, a gente vê que tem isso, sabe? Muito faz mal, muita coisa assim contra, sabe, o flúor. Essa que é a verdade. Não que a gente não cobre, né? A gente cobra, né? A gente usa sempre a legislação, o anexo 20, né? Da portaria e tal, mas sempre tem isso aí. A gente precisava de um grupo, assim, de fortalecimento dessas medidas, assim, como tem esse, né? Eu só para aproveitar aqui o que a gente está fazendo. Onde é que está aquilo? Ah, tá. Eu até produzi para trabalhar junto com os municípios das regionais esse folder aqui, esse material. Acho que não, eu até pedi ajuda, né, com o professor. Acho que vocês até, do pessoal do SECOL, chegou a ter acesso, consultoria do professor Jaime, da vigilância do flúor aqui, com os benefícios anticário do fluoreto, riscos do fluoreto pela água, né? O que é a fluorose, bem assim explicado, e o papel da vigilância, tudo direitinho, sabe? O que diz a legislação, justamente para os municípios trabalharem, né? Para desmistificar mesmo, né? Qual era o problema do flúor, e assim, bem dizendo qual era, assim, os limites, assim, aqui nessas imagens aqui diz qual o valor que traria, né, prejuízo o flúor, e que ele, estando dentro da legislação, só traz benefícios, né? Só para... Até na referência tá o SECOL no folder. Tá bom. Tá, era isso que eu queria mais ou menos falar. Então, a nossa atividade é dar apoio uns aos outros, viu, Lisiane? A nossa ideia é dar apoio uns aos outros para que a gente possa ajudar uns aos outros nesse processo de qualificação da política pública, né? Na medida em que os responsáveis, né, as companhias, os prestadores, né, de serviço de abastecimento, na medida em que eles comecem a perceber que tem gente olhando para isso, para a qualidade disso, eles vão se preocupar mais, vão estar mais atentos, né, a essa dose, né, a esse ajuste, essa concentração que precisa ser assegurada nas amostras de água, que precisa ser assegurada na saída do tratamento e na rede de distribuição como um todo, né. Então, o papel da vigilância é um pouco esse, e está tornando público, né, essas informações, está publicizando essas informações. Às vezes a gente lança a mão, né, de apoios nas entidades odontológicas, né, para a gente conseguir uma maior publicidade, uma maior divulgação. Às vezes a gente consegue apoios também junto à imprensa, né, junto ao jornalismo mais institucionalizado. Isso varia de lugar para lugar, né? Às vezes você consegue algum espaço em rádio, depende dos espaços, depende das conexões, né, que a gente consegue estabelecer na sociedade. Agora, de qualquer maneira, o boletim, esse boletim eletrônico que a gente está lançando hoje, ele vai ser também uma ferramenta importante aí para a gente poder, digamos assim, dar um impacto, né, dar uma repercussão mais nacional também, essas informações, a esse trabalho. Você vê um importante trabalho aí que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul, que a gente precisa, digamos assim, dar uma repercussão nacional para isso, né, para que a gente possa fazer com que as autoridades sanitárias começam a ver que existem estados, né, com essa preocupação, e existem, enfim, pessoas que estão verificando, né, a vigilância está verificando a qualidade, e que isso é uma atribuição importante das autoridades sanitárias fazerem as correções necessárias, né, pleitear, né, que as companhias de abastecimento façam as correções adequadas disso. Aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia,
a gente tem aproximadamente 40% das amostras de água com até 20% de desconformidade, né? Então, você vê que 20% a gente tem um número grande de amostras aí com valores abaixo de 0,6, né? Então, valores entre 0,6 e 0,8, a gente tem cerca de cerca de 40% dos municípios com esse intervalo compreendido aí entre 0,6 e 0,8, né, com nível ótimo. Então, há um espaço importante para a gente qualificar a política pública. E essa política só vai ser qualificada na medida em que a gente consiga produzir informações que sejam com essa qualidade que você mostrou, informações que sejam, né, da vigilância, obtidas através de observação de amostras em laboratórios bons, né, laboratórios credenciados, e a partir da produção dessas informações, a divulgação, né, a disseminação dessas informações e a orientação das autoridades para que a gente possa fazer essas correções, para que a gente possa pleitear essas correções junto aos responsáveis pelo tratamento, pelo abastecimento de água, né, que são as companhias estaduais, às vezes são empresas privadas, né, contratadas pelos municípios, enfim, aí a gente precisa ver em cada local, né, qual é a responsabilidade e fazer com que essas empresas assumam, né, a sua responsabilidade de oferecer uma água com qualidade, né, em relação à concentração de fluoreto. Mas vocês estão de parabéns aí pelo trabalho aí no Rio Grande do Sul. Então, Lisiane, que bom que tu trouxe os dados aí do Rio Grande do Sul, eu estava aguardando mesmo que tu trouxesse essa situação aí, porque acho que bem quando a gente iniciou a rede Vigiflur, que nós publicamos o livro azul, né, a gente já tinha detectado que a realidade dos nossos municípios fluoretados não atendia, né, literalmente ao que a gente espera, que é a manutenção dos teores adequados da fluoretação de águas. Isso já tinha aparecido. Posteriormente, a Lisiane, foi muito bem-vinda ao sistema, ao SEVES, né, e começou a trabalhar dentro do Centro Estadual de Vigilância da Saúde e assumiu para si essa tarefa aí de acompanhamento, que é um papel bastante importante no Estado, dentro dessa política pública. Eu vou dizer que a Lisiane é uma menina, né, que eu fui aluna do pai dela, então, assim, na época que eu estava terminando a faculdade, iniciando os primeiros projetos de pesquisa, nós fizemos um painel em São Paulo, no Enatesco, onde eu apresentei a gangorra da fluoretação de águas, né, no país, né, tanto em termos de políticas públicas, o vai e vem dos debates, né, que existia em torno da fluoretação, e o que tu está trazendo hoje é exatamente o que eu estou lembrando, assim, da gangorra, né. Logo depois do sistema Vigiflur, quando foi instituído o sistema Vigiflur, nós fizemos uma grande movimentação, a Lisiane ainda não estava no SEVES, fizemos uma grande movimentação procurando trazer as coordenadorias regionais de saúde, elaborar um agente de saúde. O que mudou de saúde bucal? Não houve, ela desapareceu, não tinha mais coordenação estadual de saúde bucal. E as pessoas, então, começaram a também não saber a quem se dirigia, não só a coordenação do Vigiflur, mas principalmente dentro da Secretaria Estadual da Saúde. Quando a Lisiane retorna e começa a tomar a si essa questão do acompanhamento, ela traz de novo um reforço. Então, o que está precisando, no meu entender agora, é uma subida de novo dessa gangorra, no sentido de a gente montar, quando começou a reunião, eu botei aqui, resgatar o GT do flúor no Estado. Nós estamos precisando
né, seguir o exemplo dos nossos companheiros aqui de Santa Catarina, dos companheiros do Paraná, de outras esferas estaduais, que está mobilizando mais a floretação de águas, mobilizando pessoas interessadas, né. Então, eu acho que, nesse momento, né, eu me lembro da época que a gente estava na Secretaria da Saúde, que a gente foi a Caxias, foi a Venâncio, fomos a inúmeras cidades, com a questão do Conselho Regional de Odontologia, mostrando a responsabilidade de cada dentista que tinha na cidade, de também tomar a si essa questão da vigilância da qualidade da água. Nós fomos para um debate público em Caxias, porque a companhia se negava a fluoretar, né? Então, assim, esses debates têm que vir a público, tem que trazer esses debates, e não é a Lisiane sozinha, realmente, né? Eu acho que a coordenação do Vigiflur, a coordenação estadual, a docência, as universidades pode dar esse apoio que eu acho que é necessário nesse momento para reforçar a importância, né, desse trabalho todo que a Lisiane está fazendo. Legal, gente. Eu estava vendo aqui, isso é extremamente importante, né? A gente está uns se apoiando nos outros, né? Isso que a Elenita comentou é fundamental, a gente não ficar sozinho nessa história é muito ruim, quer dizer, trabalhar junto, compartilhado, quer dizer, procurar mostrar que isso é uma preocupação importante do Centro de Vigilância em Saúde, que isso é uma preocupação importante de interesse público, de interesse da população. Porque eu tenho aula mesmo, gente, 15h30, tem que sair daqui e entrar em outro sistema aí para... Na verdade, só para dizer um pouco como foi a articulação aqui no Paraná nesse período, assim, né? Acho que a gente teve uma dificuldade no início, quando, né, fui convidado, depois aceitei a questão de estar na coordenação do Estado do Paraná, e a gente fez a reunião em 3 regiões nas macro-regionais aqui do Estado do Paraná, né? E aí a gente conseguiu identificar alguns problemas referentes que a coordenação e as diretorias de saúde bucal não conversavam com as diretorias de vigilância dos municípios, né? Então, assim, uma coisa que a gente identificou aqui no Estado do Paraná que foi bem interessante, que as pessoas que trabalhavam no mesmo espaço se conheceram na reunião. Então, assim, as 3 reuniões que a gente fez nas 3 macro-regionais, leste, oeste e norte. E aí, desde então, eles têm desencadeado conseguir a saúde bucal com a vigilância, tem trabalhado em conjunto, assim, né? Então, a gente vê como que é uma ferramenta importante que a gente tem, ó. Até foi na primeira, né, reunião aqui em Curitiba, né, na ocasião, e depois as outras 2, o professor Jaime Cury, né, foi, né, como palestrante. Então, acho que foi uma oportunidade interessante. E aí, naquele momento da reunião, a gente identificou alguns problemas referentes, né, à questão da nossa rede aqui no estado, né, a questão da qualificação dos técnicos de vigilância ambiental, né, e aí nós vamos trabalhar nessa frente agora, né, junto, né, com o estado, né, porque a gente vê que eles têm uma demanda muito grande, eles nem sabiam, né, como se fazia todo o processo de vigilância dos floretos, né, eles têm muito mais um microbiológico, muitas vezes, do que, né, as análises químico-físicas, e também a questão que uma demanda que surgiu de alguns municípios, que tem localidades, né, que não têm acesso à água fluoretada, né, do que eles podem fazer, né, nesses municípios, né, para garantir, né, a questão de melhores condições de saúde bucal. Então, a gente está elaborando um manual agora juntos, justamente, né, para esses gestores municipais, né, que aqui são poucas localidades que não têm água fluoretada, né, só realmente é onde é inacessível esse tipo de condição, mas apontaram, né, e sinalizaram em algumas situações essa necessidade. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com eles, né, e recentemente o GT, né, depois de 4 reuniões técnicas, né, foi reativado agora esse ano, né, apesar que com a pandemia, né, tudo, né, acabou não acontecendo, mas saiu a portaria para a gente rediscutir a questão, né, dos teores de flúor aqui no estado do Paraná, né, seguindo aos moldes da minha amiga Renata, lá da UFSC, né, que está quietinha hoje aí, né, mas a gente copiou os moldes, né, que a gente participou lá da reunião da UFSC, numa ocasião, né, que nós fomos convidados, e daí, posteriormente, a gente, né, aderiu e fez a mesma proposta e começamos a atuar da mesma forma. Obrigado, Rafael. Acho que é importante, né, essa experiência que vocês estão desenvolvendo no Paraná. Acho que ela é bastante significativa aí e vai contribuir muito para a gente ter mais informações, né, sobre a qualidade da água do ponto de vista da concentração de fluoreto aí, né, a gente ter um pouco mais de informação sobre como é que está o Paraná. Que esse foi um
um ponto, né, que na pesquisa, no projeto Vigiflora, deu a impressão que a gente ainda tem uma vigilância muito assistemática, né, quer dizer, praticamente não tem uma vigilância, porque não é um processo sistemático, né. Então, não sendo sistemático, não dá para chamar de vigilância, né. Então, esse foi um ponto importante que a gente chegou a discutir durante o projeto Vigiflora, e a expectativa é que possa realmente ter um processo mais sistemático em âmbito estadual, né. Eu coloquei a pergunta no chat, mas eu acho que ela não ficou muito clara. Eu achei bem interessante a apresentação da Lisiane, né, do Rio Grande do Sul. Sim. Lisiane, caso você tenha falado e eu não ouvi, me perdoe, tá, por estar fazendo você repetir informação, mas onde foram feitas as análises do teor de fluoreto das amostras que vocês coletaram? E com que recurso? Enfim. Onde foram feitas as análises? Isso. Tá, elas fazem parte do plano de amostragem, né, dos municípios. E elas são feitas pelos fiscais municipais de cada município, levadas para o laboratório central do estado, né? Sim, LACEN. Isso. E aí são digitadas no Ciságua, né? Feitas no sistema e são digitadas e são analisadas. Então os municípios enviam para o laboratório central LACEN do Rio Grande do Sul. Central, e de acordo com a regional, né? E esses dados foram obtidos a partir do Ciságua. Ok. Você tem estrutura. Que a plataforma... Tem estrutura. Desculpa, é porque o seu está falhando. Desculpa. Esses dados que a gente inseriu ali, esses dados da tabela que eu apresentei, foi bem retirado hoje, né, que eu confirmei minha apresentação, são da plataforma do Ciságua, que é a plataforma do Ministério, os dados que são inseridos e enviados para o Ministério da Saúde, né, a plataforma do Ciságua. O laboratório LACEN, do Rio Grande do Sul, que está equipado para fazer esse tipo de análise. Isso. Tá bom. Obrigada. Legal. E a minha pergunta é porque eu acho que a gente precisa de referências, né? Até referências do que seria óbvio, o LACEN fazer. Aqui em Goiás, o nosso LACEN não tem estrutura para fazer. Sim. A nossa luta aí nos últimos anos, junto à rede Vigiflua, equipar o LACEN, né, para poder fazer esses exames. A gente não conseguiu ainda. E eles são feitos não temos um laboratório, né? Então, são privados? A rede, as análises de água são feitas em laboratórios privados aí? Não, elas não são feitas. Não são feitas. Tá? O único município que a gente sabe que faz regularmente é Anápolis. O município de Anápolis, ele faz e utiliza laboratório de uma universidade privada daquele município, mas o restante do estado não, né? Então a gente ainda está tentando fazer o LACEN, né, com o seu papel, e para isso ele precisa ser equipado, precisa de recurso financeiro, é uma luta, mas a gente chega lá. Mas eu estava dizendo, a gente precisa de boas referências, né, aqui no Brasil, então trocar experiências, né, o que está funcionando. Eu fiquei interessada em conhecer o GT, que foi os dois, né, Santa Catarina e Paraná, né, isso que eu acho que são experiências que a gente, que podem ser úteis para outras partes do Brasil. Então, como futuras atividades, aí a gente está discutindo também as perspectivas da rede, né, é uma forma da gente se aproximar mais dessas experiências e adequá-las, né, de acordo com a realidade de cada local, que a realidade varia muito, né, de um estado para outro. Obrigada, tá, Lisiane? A Maria Freire levantou uma questão que é um nó crítico, né? Quem de nós não sentiu essa dificuldade, né? É o nó crítico em nível nacional. A nossa rede Vigiflora, ela pode desempenhar um papel importante também nisso. Onde são feitos os exames laboratoriais de águas, no plural, para as vigilâncias sanitárias nos estados,
nas nossas grandes cidades? Quem faz isso, né? Qual tem sido a participação das universidades públicas nesse processo, né? Há localidades, a Maria deu o exemplo de Anápolis, de laboratório de universidade privada, né? O laboratório da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp é uma referência nacional para fazer esse tipo de análise, né? Inclusive formando gente, né? Treinando recursos humanos. A Juliana poderia contar desse tipo de atividade envolvendo a Federal de Uberlândia e a Unicamp, né? Mas, assim, nas demais unidades federativas, como isso se dá? As coordenações estaduais da rede Vigifluor têm um espaço de atuação importante aí, seja estimulando, motivando, eventualmente cobrando, propondo que os laboratórios das universidades federais, por exemplo, ou das universidades estaduais, possam ter um papel nesse processo. Eu acho que talvez valesse a pena, coisa para a gente pensar, né, talvez numa próxima reunião técnico-científica nossa, trazer aí 3, 4, 5 experiências desse tipo para a gente seguir compartilhando, né, avanços, conquistas, iniciativas bem-sucedidas em relação a essa qualificação, essa capacitação, né, de laboratórios, de algum modo públicos, seja ligados à universidade, seja ligados aos laboratórios de saúde pública dos estados, né, porque muitos consideram que não tem papel, não tem o que fazer em relação a teor de fluoreto em água. Mas examinam água, fazem outras coisas com água, por que não podem fazer fluoreto, né? Então, isso é um nó crítico, né, para a vigilância da fluoretação da água em todo o país, né? Há situações melhores e piores, mas sem dúvida, um nó crítico, que talvez mereça que, enquanto rede, nós nos ocupemos de uma maneira mais sistematizada do tratamento dessa questão, né? Ver se a gente desenrola esse nó. Posso seguir? Gabriela, do Paraná. Eu levantei a mãozinha aí, não sei se sou eu na lista. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sem câmera. Pode seguir. Te ouvimos, Gabriela, vai em frente. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu assumi a coordenação de saúde bucal aí há 2 meses, no Paraná, mas eu estou na CESA já há 10 anos, né? Estive lá com o professor Léo Krieger, lá em 2011, e como o Rafael falou, né, nós temos uma rede com quase 99% aí dos nossos municípios fluoretados, são 399 municípios, e só 11 municípios não têm o flúor, né? No ano passado, a gente entrou num organograma diferente na secretaria, numa diretoria, dentro de uma diretoria de atenção e vigilância em saúde. E eu digo que isso teve uma mudança muito brusca, assim, para a nossa atividade diária. Então, eu disse, eu já estou há bastante tempo lá, e a gente nunca teve essa facilidade de conversa, né, esse entrosamento tão grande com a vigilância, tão importante, que a gente sabe como agora. Então, desde 2014, o GT do Flúor existe, né, ele foi ativo aí por uns 2 anos, depois ele ficou hibernando aí por um tempo, e agora a gente reativou. E as primeiras reuniões, as primeiras conversas que nós tivemos com os técnicos, realmente foi essa, por incrível que pareça, foi aproximar o pessoal da atenção. Então, as nossas regionais de saúde, nós temos 22 regionais, o pessoal, os dentistas da regional não conheciam o pessoal da vigilância, não faziam reuniões periódicas, não sabiam os teores de flúor dos municípios. E nesse GT, a gente incluiu as universidades estaduais, como o professor Capel falou, os LARENs, o LACEN, né, o nosso laboratório central, que é onde é feita a análise das amostras, e justamente as universidades estaduais entraram para fazer a validação da amostra do nosso LACEN, sabe? Porque o grande problema da vigilância aqui, eu até achei que hoje uma pessoa da vigilância ia estar presente na reunião, o nosso técnico lá da CESA, mas ele não pôde participar. A grande dificuldade
verificar se esse dado é real, né? Porque a gente não pode estar trabalhando em cima de um dado que não seja real. Então, a nossa grande busca no GT, dentre outros objetivos e desafios, né, é a gente qualificar essa amostra, sabe? Qualificar esse resultado. Então, padronizar as análises, existe muita diferença de análises aí com os municípios. Nós temos também o programa do Bochecho com Flúor, né, semanal aqui no estado, já fazendo 40 anos. Então, a ideia é assim, os municípios que têm um baixo teor de flúor, vamos trabalhar em outras frentes, né, e quais seriam essas frentes? Então, nós selecionamos algumas regionais que têm problemas mais críticos dentro do estado para fazer parte desse GT e trabalhar ações. Então, onde o teor é muito alto, onde o teor é muito baixo, o que fazer, né? Nosso nível ótimo 0,8 ppm, trabalhar mais com o bochecho em algumas regiões ou não. Então, eu fico à disposição até para mandar a nossa resolução do GT, as nossas primeiras reuniões, o que foi tratado, né, para os outros estados, se quiserem ter conhecimento. E realmente os desafios são muito grandes, né? Mas a gente percebeu, assim, de início, que o maior deles era aproximar os técnicos, aproximar a saúde bucal da atenção à saúde e a saúde bucal lá da vigilância, sabe? Então, fico à disposição aí para conversar mais com vocês, mas a princípio era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Eu só queria complementar, muito boa a fala da Gabriela, nossa, muito bom saber do GT, eu lembro que a gente montou o GT na Secretaria da Saúde também, na época, quando nós iniciamos o sistema de vigilância da fluoretação de águas, e foi muito importante, realmente, essa coordenação de instituições e de entidades. Então, eu acho que, realmente, a gente está precisando revigorar, né, os GTs, os GTs. Mas eu queria dizer só também, reforçando o que a Lisiane comentou, que no Rio Grande do Sul não é só o LACEN estadual, digamos, um LACEN, né, existem vários LACENs regionais que também fazem a amostra do fluoreto. Então, assim... Não, eu falei os regionais, eu comentei que tinha os regionais e o central. Tá, desculpe, eu não escutei, desculpe, Lisiane. E eu acho que isso é muito importante também, porque é para ver o quanto se pode, porque isso aí não era assim antes. Antes, o LACEN não fazia amostras. Aí a gente passou um tempo tentando fazer com que os LACEN... Eles tinham o íon analisador e não tinha o TISAB, né, que é a solução tampão. Então, muito tempo se colocou na lista de materiais a ser comprados, a solução tampão, isso levou anos até que foi incluída a listagem, o TISAB, e se conseguiu que o LACEN conseguisse fazer as amostras, né. Depois, para ver, depois as regionais passaram a adquirir também os ionanalisadores, não só para fluoreto, mas para para a qualidade da água mesmo, né? E quanto isso é importante, digamos, estar regionalizando essas amostragens no nível das coordenadorias. E uma coisa que eu ia falar para Maria do Carmo é que eu acho que, assim, ó, esses tempos eu tentei ver se a PUC, que é uma instituição privada, ela tinha o íon analisador, e eles têm o Instituto de Química, o Tecnopuc, os institutos de tecnologia, né, eles têm íon analisador, e é possível fazer a amostragem de flúor, né, de repente, assim, realmente, fazer essa identificação de quem poderia fazer, enquanto o LACEN não se... O certo é o LACEN, a gente conseguir que o LACEN se equipe, né, porque com certeza, se ele faz análises da água, ele tem aparelhos, talvez faltem alguns produtos que não estão, né, disponíveis na rede. O ideal é isso. A segunda tentativa seria conseguir, nem que fossem poucas amostras, mas começar com alguma universidade, algum laboratório de alguma universidade, né, fazer projetos, seja através de projetos de pesquisa inicialmente, mas tentar fazer com que alguma instituição, como o Paraná também o LACEN não fazia as análises, né, e as universidades conseguiram suprir essa falta em nível regional, tá? Era isso. Boa tarde a todas e todos.
prazer estar aqui com vocês. Eu queria só resgatar um pouquinho da fala do Rafa, né, porque a nossa situação aqui frente tanto à questão da pandemia, mas anterior a ela, já estava num processo que não era bem o que a gente gostaria que fosse, né? Desde a mudança do governo do Estado, na última, não nessa eleição para prefeito, na eleição anterior, né, existiu um processo de reorganização da estrutura, né, organizacional do Estado, e isso acabou impactando na nossa rede, em como a gente conseguir, então, estabelecer esse vínculo com o Estado, né. Além disso, a gente teve a mudança no início do ano da coordenação de saúde bucal, o que também trouxe uma dificuldade no primeiro momento, né, porque mudam-se os atores, acaba que esse processo de repactuação e de conversa, ele vai acabando tomando um tempo até que as pessoas se organizem novamente, entendam qual é em que momento estamos, né, e aí veio a pandemia, e com a pandemia, de fato, a situação, então, aqui ela ficou bem estagnada, no sentido da reconstituição da rede mesmo, e manutenção do nosso grupo de trabalho e das nossas reuniões, né? Então, a gente já tinha conseguido trazer, para além de parceiros, tanto dentro da vigilância sanitária, quanto da coordenação de saúde bucal, a aproximação tanto da residência em saúde da família, que estava contribuindo, por mais que sejamos todos da saúde bucal, né, mas tínhamos um grande número de residentes que estavam contribuindo com a gente nesse processo, né, e esse grupo acabou, e de alunos da graduação, e aí esse grupo acabou sendo congelado. Então, agora, nesse momento, as atividades, elas estão sendo resgatadas por mim e pela Ana, que assumiu como estagiária agora há um mês, né? Então, para que a gente consiga ver se estabelecemos as parcerias novamente, reativamos as parcerias novamente. Porque, com os municípios, agora com a mudança da gestão, já se imaginava que esse processo ia acontecer novamente, porque toda mudança de governo, isso acaba acontecendo. Mas a gente nem teve uma transição e agora já estamos pegando outra. Então, acaba que a gente atrasa os nossos processos e essa evolução, né? Então, eu considero que nesse momento a gente está um pouco estagnado, mas com perspectivas, né? No sentido de que ainda temos as pessoas, um bom relacionamento com a coordenação de saúde bucal, que agora é a Fernanda Sônego, que tem sido uma grande parceira, mas que as energias foram todas voltadas para a organização da atenção à saúde bucal na época da pandemia e apoio aos municípios nesse sentido, né? E agora a necessidade da gente resgatar os municípios. Eu acho que é essa fase que o contato com os municípios, que a gente está agora, nesse momento. Então, era isso que eu queria trazer para atualizar os colegas e nos colocarmos à disposição também para que, se outras reuniões, apoiar os outros colegas e entendendo que, se outras reuniões forem necessárias, para a gente trazer um pouquinho do que a gente conseguiu trabalhar, né, a gente fica à disposição. E é isso. Muito obrigada. Bom, então, eu vou contar um pouquinho a experiência, né? Eu tive vontade de falar quando a Maria do Carmo comentou sobre os laboratórios, para contar um pouquinho da experiência, como que foi aqui em Minas Gerais. Bom, desde que eu acabei assumindo aí, né, ajudando na coordenação estadual do Vigiflor aqui em Minas Gerais, eu comecei algumas articulações para tentar viabilizar coletas de amostras de água, né? O nosso estado ele tem uma extensão relativamente grande, então eu precisava de pensar em alguns braços para poder concentrar pessoas, né? Para ajudar nessas coletas e trazer para cá. Então eu tinha dois grandes desafios. Um deles era
fazer as coletas, né, pensando do ponto de vista do heterocontrole, não do controle operacional. E outro desafio também era a questão do laboratório, né, a experiência que a gente tinha até então, pelo outro projeto do Vigiflor Nacional, foi com as amostras todas realizadas lá, com o Jaime, né, na Unicamp, em Piracicaba. E aqui na minha universidade, aqui na minha unidade, na Escola Técnica de Saúde, a gente tem um laboratório de controle ambiental. E esse laboratório teria todo o potencial, né, para fazer essa análise, mesmo porque, como o Capel disse, um laboratório que faz análise de outros íons, né, consegue fazer, então, do flúor também. Mas preocupada um pouco com a metodologia e talvez para entender um pouco o processo, como seria, né, o mais adequado para o flúor, eu pedi, então, fiz uma pequena amostra aqui durante um mês e levei essas amostras para a Unicamp, junto com o professor da Química, né, que é o responsável técnico desse laboratório. E o Jaime, então, nós fizemos um dia de treinamento lá, né, na mesma metodologia que a gente usou para o Vigiflor, pelo potenciômetro, enfim. Esse professor foi também da Química, então a gente fez essa parceria e aí a gente pegou essas mesmas amostras, fizemos as análises aqui em Uberlândia e fizemos as análises lá. E o Jaime, eu dupliquei as amostras e o Jaime fez essas amostras lá durante um ano. Como uma espécie de credenciamento, ou pelo menos o credenciamento na metodologia, né, que já se utilizava no Vigiflor. Então, a gente apurou bem essas análises. Então, hoje eu tenho a estrutura, tenho já, né, esse laboratório que serve aqui para fazer essas análises, e esse laboratório hoje, ele é um laboratório referência aqui na nossa região. Ele, inclusive, está conseguindo acreditação na rede mineira, né, metrológica, que é uma acreditação ligada ao Inmetro, e faz várias análises aí. Ele pode fazer análise terceirizada, né, já foi aprovado isso aqui dentro da universidade, mesmo ele sendo dentro de uma instituição federal, né? Então, ele pode oferecer serviços terceirizados, né? Ele pode receber por isso daí. Bom, então, era o que eu queria falar, né, para Maria do Carmo, que às vezes ela pode ser um ponto de referência aqui, nós estamos perto aqui, né, relativamente Berlândia e Goiânia, nós não estamos muito longe, e o nosso laboratório, então, pode fazer esse apoio não só para ela, né, mas para com outros colegas que têm essa necessidade. A gente pode estimular o estabelecimento de uma rede aí, né, para que a gente possa dar esse apoio, né, porque eu sentia dificuldade de ficar incomodando o Jaime, né, toda vez, coletando, apesar de que ele já me apoiou em várias iniciações científicas aqui com os meninos da graduação, e ele fazia isso com muito bom grado, né, mas uma hora a gente tem que começar a caminhar com os pés, né, e para caminhar segura, eu pedi esse apoio para fazer esse credenciamento do nosso laboratório na metodologia que ele domina, né, e que constrói aí. Bom, então essa é uma informação. Paralelamente, o laboratório era um problema, a gente conseguiu solucionar, né, foi bem, nós fomos bem felizes, assim, nesse momento. Inclusive, a gente produziu 2 artigos científicos, né, 2 revistas que foram fruto dessas coletas, né, um foi aprovado agora na Ambiente e Água, que é uma revista A também, comparando a análise colorimétrica com potenciômetro, né, em parceria lá com o Jaime, e o outro foi justamente o credenciamento do laboratório, foi uma outra revista, essa é internacional, não lembro bem o nome, comparando uma análise entre laboratórios, então foi bem bacana. Bom, a outra questão era a questão de buscar uma rede, né, pensando no tamanho do nosso estado e como que a gente faria essas coletas. Eu sempre fiz aqui em Uberlândia, mas fruto de iniciação científica, fazia em cidades próximas, Uberaba, que é 100 quilômetros, Patos de Minas, que é um pouquinho maior, mas tinha uma professora colega lá, que ajudou a fazer essas coletas lá.
E aí eu fiz uma reunião apresentei esse projeto para a UENG, para a Estadual de Minas Gerais também. Nós tivemos 2 reuniões aqui, o diretor da UENG e também o pessoal da Química veio para essa reunião a Uberlândia, né? E aí a gente apresentou o projeto, porque eles iriam fazer essa análise, fazer essas coletas mais lá na região deles, né? E fazer também uma parceria nascer um novo laboratório lá. E aí a gente planejou, submeteu um projeto na FAPEMIG, esse projeto foi bem avaliado, passou para a 2ª ou 3ª fase, mas aí nós tivemos um problema sério da FAPEMIG aqui, que eu acho que vocês devem ter acompanhado aí por questões financeiras, e acabou que o projeto não foi aprovado, acho que numa das últimas etapas. Não era um projeto, era uma verba específica para o UENG, que eles têm, para desenvolver pesquisas. Então, não era esse tipo FAPEMIG universal, não é essa chamada aberta, é uma verba específica, um recurso específico para o UENG. Mas aí a gente teve esse problema, pensamos até em tocar esse projeto, né, independente da verba, enfim, com os recursos mesmo humanos e de alunos, né, tentando inserir alunos de iniciação científica, mestrado, e aí veio a pandemia, acabou que a gente teve uma dificuldade maior para tocar em função das dificuldades de entrar nas escolas, né, que o nosso projeto ele entrava em escolas, as escolas fechadas, e aí a gente ficou nessa dificuldade. Então, infelizmente, assim, a gente não conseguiu evoluir muito, mas assim, o fato da gente ter, né, nesse último 1 ano e meio, 2 anos aí, a gente ter conseguido fazer esse credenciamento do laboratório, eu já fiquei bem feliz e bem satisfeita, e aproveito essa oportunidade, então, para colocar o laboratório à disposição da rede Vigiflur como um todo, né, não só dos próximos, mais distantes. O correio faz a gente ficar pertinho de receber as amostras, né, para a gente poder compartilhar essa questão que a gente conquistou aqui, né, esse laboratório. Mas é só. Obrigado, Juliana. Acho que é boa essas últimas, né, intervenções, essas últimas apresentações da Juliana, da Renata, da Helenita, né, da Maria do Carmo, acho que foram bem esclarecedoras, né, de momentos, estágios, né, em que cada estado, cada coordenação estadual se encontra no seu processo mais específico, né. Queria comentar só em relação ao que a Gabriela comentou, lá do Paraná, né, que há o guia, né, a gente tem no Ministério da Saúde, em 2009, se não me engano, foi publicado um guia sobre o uso de fluoretos, né, que é uma linha guia importante, né, que parece, inclusive, que o Ministério tem interesse em fazer uma atualização desse guia, e eu acho que é importante para a gente pensar o uso de fluoretos, né, tá olhando para o guia, porque, pelo que eu vi, quer dizer, os puxeiros fluorados, eles estão cada vez mais em desuso entre nós, né, então é um ponto importante aí para olhar, caso, né, a população já tenha acesso a creme dental fluoretado, já tenha acesso a outros métodos tópicos, se é o caso mesmo de uso de bochechos fluorados, porque o uso de bochechos fluorados não é digamos assim, um recurso, né, se há alguma deficiência no ajuste do fluoreto na água, quer dizer, a gente tem que buscar mesmo a correção desse ajuste, tem que buscar mesmo olhar para a concentração, ver onde está faltando, né, e exigir das operadoras de água o ajuste na concentração correto, né, essa é digamos assim, a correção mais acertada. Queria anunciar, então, que a gente, em maio, né, do ano que vem, a gente vai programar uma reunião para celebrar, né, os 5 anos da fluoretação da rede Vigiflur, né, da criação da rede Vigiflur,
E aí a gente precisa pensar uma programação, né, talvez fazer alguma coisa sobre essa questão laboratorial, ou fazer alguma outra coisa envolvendo alguma autoridade, enfim, algum aspecto a gente precisa pensar sobre como é que seria melhor a programação dessa reunião em maio, né, para celebrar esses 5 anos da rede, e comentar com vocês também o lançamento desse boletim eletrônico, que a gente vai passar, então, a fazer um boletim que possa ser usado, que possa ser lido também através do smartphone, através dos dispositivos eletrônicos. Acho que isso vai ser um recurso bastante importante aí para a gente disseminar essas informações sobre a importância da fluoretação da água e a necessidade da vigilância, né? Mas eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre o boletim. Acho que você já destacou bastante a importância do boletim, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Uma delas é essa questão que o boletim vai ter um ISSN, né? O Fernando tem se empenhado aí na viabilização disso, e tudo indica, né, Fernando, que no curto prazo, médio prazo, no máximo, a gente vai ter, no máximo em 6 meses, 1 ano, a gente deve ter uma definição sobre isso. Isso é importante, né, não é uma questão mera formalidade, é importante porque possibilita que qualquer notícia que vocês enviem para o boletim assinada, que vocês qualifiquem essa produção técnica no Lattes de vocês, né? Então, queria chamar a atenção para isso, né, para a importância disso, porque essas atividades de extensão, elas ocupam um espaço importante na atividade acadêmica de todos nós, profissionais de todos nós, mas nem sempre essa produção é dimensionada, valorizada, tal. Então, eu acho que esse é um ponto que merece, né? Por exemplo, essa notícia que a Ju trouxe, né, que é o laboratório da UFO, né, tem a possibilidade de fazer contratos, prestar serviços para terceiros e tal, e se tornar um centro colaborador do SUS para esse assunto, teores de flúor em água, é algo importante. Assim, né, já convido a Ju para produzir uma notícia, né, sobre isso e encaminhar para o boletim, né, porque o boletim ele deve ser usado, né, com essa perspectiva. Notícias rápidas, notícias curtas, divulgação científica, trabalhos publicados em revista científica, prepara uma notinha para a imprensa com, sei lá, 5, 6 parágrafos e encaminha para o boletim, né? Às vezes a gente tem informações, como a Lisiane, por exemplo, mencionou lá do Rio Grande do Sul, que são informações, sim, que isso não vai gerar um paper, né? Isso não vai dar uma publicação científica, tal, mas pode dar uma nota que cabe num boletim, como o boletim da Rede Vigiflúor, né? Então, quanto mais a gente tiver esse tipo de produção no boletim, né, coisas que eventualmente não sejam robustas o suficiente para virar um artigo científico, mas que são informação relevante para circular entre a rede, entre quem trabalha com vigilância da água, quem trabalha na área de saúde bucal, quem trabalha com saúde pública, enfim, encaminha, né, para o boletim. Vamos publicar no boletim. O boletim é um instrumento para isso. E a gente quer transformar o boletim também numa fonte de informação para a imprensa, né, para o jornalismo qualificado, né, porque o jornalismo qualificado, ele tem essa preocupação de ser anti-fake news, né, eles não querem ser fake, eles fazem questão de dizer que aqui se produz jornalismo e não fake news, né. Então, se um boletim que tem origem, né, numa rede como a nossa, tal, ele tem uma origem, ele é uma fonte com grande credibilidade para esse tipo de veículo, né, jornalístico, que está em busca de credibilidade, está em busca de qualificar suas informações. Então, é uma via aí de mão dupla, né, a gente produz notícia, essa notícia é divulgada, ao mesmo tempo que se coloca numa postura de esclarecimento da sociedade, de difundir
informação com base científica, informação com credibilidade, ele é também um espaço onde a gente pode, de algum modo, dar vazão, né, a essa produção técnica que, para nós, acaba virando notícia, coisa que a gente posta em rede social e tal, e que se perde, né? Então, vamos direcionar esse tipo de notícia, esse tipo de produção para o boletim informativo, né? Ele cumpre muito, né, essa, como o Frazão mencionou, essa finalidade, né? E sendo agora, né, um canal, né, um veículo que tem ISSN, melhor ainda. Frazão, eu queria só Sim. tirar uma dúvida com o Capel. A matéria que ele sugeriu, só para falar do laboratório, né, da possibilidade de ser esse apoio, centro colaborador da Rede SUS na análise de flúor, e só para confirmar se é isso mesmo, e para quando que é, qual o prazo que eu tenho para fazer. Agora eu já estou assim, tem que fazer alguma coisa e me fala o prazo. Eu acho que ele caiu e voltou. Talvez ele não tenha ouvido a minha pergunta. Eu sou muito, muito tonto, né? Porque, assim, às vezes eu fico achando que eu sou espertinho e tal. Fui clicar no microfone aqui, Imaginei, o mouse escapou e eu cliquei para sair da reunião. Mas o que me consola é que isso só acontece comigo, não acontece com mais ninguém. É verdade. Você chegou a ouvir a minha dúvida? Não, Acho não que não, ouvi. né? Não Tá, ouvi. então são duas dúvidas. A matéria que você sugeriu é mais para poder fazer a divulgação dessa historinha que eu contei aqui sobre o credenciamento do laboratório. Isso. Tá, ok. E qual o prazo? Quando é que é o boletim? Só para eu poder me organizar para escrever. O boletim é meio fluxo contínuo, né? O Frazão, assim, a gente tem trabalhado com a periodicidade aí de 2, 3, às vezes 6 meses, né? A cada 6 meses reúne o que tem e sai o boletim. Eu acho que, assim, dependendo do volume, né, de colaborações que o boletim vem a ter, isso pode alterar a periodicidade, mas, em princípio, a cada 4 meses, não é, Frazão, 6 meses, sai uma edição do boletim. Então, não tem nenhuma urgência desesperada, não. Agora, a gente tem fluxo contínuo no site do SECOL, que tem sido fonte de notícias do boletim. Então, o site do SECOL pode noticiar, né, assim, como uma publicação preliminar, né, e depois isso vai também para o boletim. Era isso que eu ia recomendar, né? Que a gente, essas informações que a gente circulou aqui, muitas delas podem virar notícia no site do SECOL, né? E uma parte delas pode virar matéria nesse boletim eletrônico, né? Daqui 3, 4 meses, enfim, que a gente... O Fernando, né, é um bolsista, ele é aluno de graduação na área de Relações Públicas, né, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e ele aqui está como bolsista nesse projeto de Cultura e Extensão para a formatação desse boletim, né, além de outras atividades ligadas à Secretaria Executiva da Rede, né. Essa ideia do boletim eletrônico é uma ideia antiga aí, que a gente já tinha, né, como uma espécie de diretriz da Secretaria Executiva, mas só agora com a posição, a entrada do Fernando, enquanto um aluno de graduação, né, que domina um pouco mais essa parte de relações públicas e boletins, etc., que a gente tem conseguido colocar isso de pé, né, e eu agradeço, né, o Fernando aqui pela dedicação dele, e acho que na medida em que a gente vai criando essas notícias no site do SECOL, uma parte dessas notícias vão para o boletim, né, e a gente vai, digamos, dinamizando, né, essas diferentes fontes de informação para a gente enfrentar essa guerra de narrativas, né, que a gente está atravessando aí, porque a gente tem
Se a gente for fazer uma brincadeira com futebol, a gente está perdendo de 7-1 para aqueles que atacam a fomentação, né? Então, a gente precisa empatar esse jogo aí, e para isso a gente precisa criar fontes de informação. Então, o site do SECOL é uma fonte, mas agora o boletim, na medida em que ele tem uma versão fácil, né, para entrar nos smartphones, ele vira também um dispositivo, né, de informação, vira um instrumento de informação muito importante, e a gente pode, inclusive, ter uma periodicidade, né, diferente, né, vai depender mesmo da nossa capacidade de criar notícias e de gerenciar, né, esse processo através dessa rede de colaboradores, dessa rede de apoio que a gente tem envolvendo as universidades, os estudantes de graduação, de pós-graduação e os técnicos da área de vigilância. Em princípio, a gente tem garantido uma edição anual, né? Uma edição por ano a gente tem garantido, que é o que dá o serial number, né? Garante a publicação como uma publicação seriada e tal. Mas esse é o limite, né? A ideia é que a gente tenha mais colaborações e possa aumentar esse número. Mas, viu, Ju, só para brincar, manda para amanhã, tá? Tem que mandar amanhã. Aproveita o isolamento da pandemia e escreve. Tá bom, a gente está aproveitando a pandemia para tanta coisa. Você sabe que a gente está numa fase, né? Não sei se vocês estão experimentando isso, que a gente está trabalhando mais do que quando no ritmo presencial, né? E eu estava comentando antes de começar a reunião com os colegas que estavam na reunião, de que se você não tiver uma agenda eletrônica, você perde prazos, perde as atividades, porque você recebe um pedido, aí você fala assim, aí você começa a mexer nesse pedido, aí vem um segundo, aí você fala assim, aí você começa também a mexer no segundo, aí vem um terceiro, você fala, quando você vê, você não respondeu o primeiro, nem o segundo, você já está no terceiro e no quarto, né? Enfim, o volume, né, de demanda, ele ficou muito mais ágil, né, muito mais fácil, as interações ficaram muito mais intensas, né? Então, a gente realmente precisa se organizar para a gente poder realmente aproveitar, né, todas essas facilidades que a tecnologia oferece, sem que isso nos adoeça, né, logicamente. Eu acho que é isso, eu não sei se tem mais algum ponto para a gente abordar, senão eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença de todos vocês, aí prestigiando mais essa reunião técnica científica online, agradecer a presença dos estudantes, né, que estão junto conosco, do pessoal da vigilância sanitária, e também desejar um bom fim de ano para todos, né, que a gente possa, enfim, continuar se protegendo, que a gente possa render as nossas homenagens, né, ao pessoal que está na linha de frente da epidemia, das várias epidemias que a gente tem no país, né, e principalmente o pessoal da vigilância, o pessoal que está na atenção primária, e vamos continuar conectados, né, a gente vai escrevendo, a gente usa os e-mails do SECOL, em caso, né, sempre que vocês tiverem dúvida, tiverem alguma questão, a gente tem os nossos bolsistas, estão sempre acompanhando o e-mail do SECOL para responder o mais rapidamente possível, e temos também essa programação, né, no ano que vem em maio, a gente fazer uma reunião que a gente possa celebrar os 5 anos da rede. Tá bom, gente? Frazão, tem uma questão da Maria aqui no chat, e a renovação dos coordenadores estaduais da rede, como vai ser? Eu estava entendendo assim, os coordenadores estaduais que estão nesta reunião, a presença nessa reunião é uma reiteração do interesse em seguir, né, na coordenação estadual, e, portanto, o compromisso está renovado, está consolidado, salvo manifestação em contrário, evidentemente, né? E os coordenadores estaduais que não estiveram na reunião e não justificaram a ausência,
a Secretaria Executiva da rede vai fazer o contato para esclarecer a situação, se tem alguma sugestão de continuidade, se continua, se não continua, se sugere algum outro colega que possa assumir a função. Esse é o entendimento que eu estava tendo, mas talvez valesse a pena ainda, antes de encerrar, ver se é isso, né, se esse entendimento é correto, se não estou exagerando aqui nas tintas, mas entendi assim, que quando vi Franklin, Juliana, Renata, Augusta, Helder, enfim, tantos colegas aqui, Rafael, né, tô dizendo, não, seguem coordenadores estaduais, né, se não for assim, manifestem-se. Eu acho que não há dúvida, né, quanto a isso. No caso só da Maria do Carmo, ela comentou que ela quer, né, que o Leandro, um outro professor, colega dela, participe mais, né, então acho que isso é importante. E eu acho que a gente vai passar essa informação de renovação da adesão voluntária para todos, né, como uma forma até de atualização de cadastro, às vezes tem algum endereço novo, tem alguma coisa nova que precisa de uma certa atualização. Faz muito tempo, né, que a gente não faz isso, e vamos ver se a gente consegue trabalhar no sentido de identificar, né, colegas que possam estar, enfim, representando os estados, que possam estar ativando a rede em alguns estados que a gente não tem colegas, né, a gente poderia lembrar vocês, por exemplo, olha, o Rio de Janeiro, né, a gente não tem colegas, né, o estado de Sergipe, a gente não tem colegas, e tem uma atividade importante, né, do CISÁGUA lá no estado de Sergipe. O projeto Vigiflor identificou como um estado, né, com um grau de alimentação importante do CISÁGUA, em relação à concentração de fluoreto, né. Então, a gente poderia pensar, Pernambuco, né, a gente poderia pensar alguns estados onde tem, enfim, colegas que possam vir a preencher Bahia, esse espaço aí. Bahia é um estado importante também. É isso. A gente vai fazer, né, esse movimento claro, assim, na certeza de que os colegas que estão hoje vão renovar e na expectativa que a gente consiga também ampliar o nosso conjunto aí de coordenadores estaduais, tá bom?